Sejam todos bem-vindos ao Grid Notícia F1, o seu ponto de encontro com as notícias mais atuais do mundo da Fórmula 1, sempre de forma dinâmica, direta e sem enrolação. Claro, para comentar tudo isso comigo, ele que não foge de uma análise técnica e às vezes nem mesmo de uma polêmica, Hernan Carrillo. Oi, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá vendo. Hoje aqui a gente tem assunto forte, tem polêmica. Eu adianto que eu não alivio para ninguém. Com os meus 5 títulos de Super Agulha no PlayStation 2, eu tenho autonomia para falar. E para começar esse vídeo, nós estamos em Race Week, semana de corrida na Fórmula 1, começando a temporada 2026. Hernan, quais são as expectativas para o começo dessa temporada? E fala pra gente os dias e horário dessas corridas. O Treino Livre 1 vai começar na quinta-feira para a gente aqui no Brasil às 10h30 da noite. Treino Livre 2 na sexta-feira já às 2 da manhã. O TL3 na sexta-feira 10h30 da noite. E a classificação no sábado 2 da manhã e a corrida no dia 8 de março, no domingo 1 da manhã para começar todo mundo com a sua balada da Fórmula 1. Muito bem, todo mundo aí voltando para casa, vai assistir a Fórmula 1 de madrugada. Olha só, e nossa primeira notícia de hoje, a Pirelli cancelou seu teste de pneus de chuva no Bahrein devido à deterioração do cenário político no Oriente Médio. A decisão foi tomada após relatos de ataques iranianos a uma base naval dos Estados Unidos no país, elevando preocupações com a segurança no local. Segundo a imprensa, todos os funcionários estão seguros em seus hotéis em Manama, enquanto medidas estão sendo tomadas para organizar o retorno às suas bases na Europa. Além do impacto imediato nos testes, a escala de tensão regional começou a gerar efeitos logísticos, fechando espaço aéreo de hubs estratégicos no Oriente Médio, que pode dificultar o deslocamento das equipes e profissionais rumo ao Grande Prêmio na Austrália, que começa essa semana, abrindo a temporada 2026. Embora ainda seja cedo para afirmar que as corridas no Bahrein e na Arábia Saudita estejam ameaçadas, a situação entrou no radar da categoria e deve ser monitorado nos próximos dias. E Hernan, como que você acha que essa notícia vai impactar aqui os testes da Pirelli e até as primeiras corridas? Olha, os testes de pneu de chuva, praticamente a gente já não vê o pneu azul em nada. Quando tem de usar o pneu azul, é bandeira vermelha, volta atrás do safety car, e isso pode impactar bastante. Já não é um pneu que praticamente não tem serventia, porque a gente quase não se vê usando. Eu acho que isso vai impactar além dos testes, com a situação de alerta lá no Oriente, é provável que, se isso se manter essa situação, que não está com cara que vai ser essa logo, é provável que a gente não tenha corrida no Bahrein, nem no Qu- Bahrein, nem na Arábia, porque com Quantas essa corridas você acha que situação, está em risco? eu acho que da região ali, Bahrein e Arábia, as duas que são as mais próximas estão em risco. Quando que são as corridas lá? Olha, as corridas que estão sendo que serão, que podem ser afetadas com essa situação política no Oriente Médio é o GP do Bahrein, que de 10 a 12 de abril, e o GP da Arábia Saudita, de 17 a 19 de abril. E se a situação se manter também, pode afetar também as últimas duas corridas do campeonato, que é o GP do Catar, de 27 a 29 de novembro, e as Marinas, o GP de Abu Dhabi, de 4 a 6 de dezembro. Me fala uma coisa, já aconteceu isso no passado, de cancelar a corrida devido à guerra? Porque não é a primeira vez que a gente tem guerra no Oriente Médio. Em 2011, por culpa dos conflitos internos políticos do Bahrein, não teve o GP do Bahrein. E como é que foi feito? Foi cancelado só? Foi substituído por Foi outra pista? cancelado, o GP foi cancelado. Muito bem, então a gente vai torcer aqui para que se resolva a situação no Oriente Médio, principalmente porque é uma situação de guerra, e que nosso esporte possa continuar aí sem ser afetado por uma situação que não precisava estar acontecendo, né? Olha, nossa segunda notícia de hoje é a Honda. A nova parceria entre a Aston Martin e a Honda começou sob forte expectativa, mas os testes de pré-temporada no Bahrein reacenderam memórias difíceis da fracassada união McLaren-Honda entre 2015 e 2017. Problemas crônicos de confiabilidade, especialmente em vibrações que afetam o sistema da bateria, limitaram drasticamente o tempo de pista e impediram a avaliação real do pacote. Além disso, o motor não consegue explorar plenamente a potência do MGU-K, reduzindo a recuperação da energia, um fator crítico em uma era onde a eficiência híbrida é determinante. Apesar do cenário preocupante, o histórico mostra que a Honda já passou por situação semelhante antes de se transformar a campeã em parceria com a Red Bull. No entanto, o contexto atual é um pouco desafiador. Restrições financeiras regulatórias, Restrições financeiras e regulatórias reduzem a margem de manobra, enquanto a Aston Martin opera sob enorme pressão de competitividade institucional. A trajetória mais plausível não é uma virada imediata, mas uma reconstrução gradual. É estabilizar confiabilidade.
estabilizar a confiabilidade em 2026, consolidar a performance em 2027 e só então em pensar em disputas de vitórias de forma mais consistente. O que você acha dessa situação da Honda com a Aston Martin, Hernan? Cara, parece, aparentemente o começo é o mesmo déjà vu com o Fernando Alonso, né? O cara não dá sorte, coitado. Não sei, eu acho que as coisas ficam um pouco mais complicadas para Aston Martin agora, porque, diferentemente de quando a Honda entrou foi fornecer motores para a Red Bull em 2019, a Red Bull fez ela em 2018, fez a Toro Rosso do laboratório de testes, né? Colocou o pessoal do Red Bull Technology, o pessoal da Honda, foi desenvolvendo o motor para a Red Bull ver se era capaz da Honda fornecer os motores. E aparentemente agora não tem mais Toro Rosso, né? Para a Aston Martin não tem esse recurso para poder ficar desenvolvendo o motor. E eu acho que sim, a Honda tem plenas condições de se recuperar, mas eu acho que pelo menos para esse primeira metade do campeonato, eu acho bem improvável que ela possa gerar, como eu posso te dizer da maneira assim, ela possa se desenvolver da maneira que a gente criava expectativa, porque o motor Honda com a Red Bull era um foguete. Agora com a Aston Martin, aparentemente a Honda está pagando pelo preço também daquela indecisão de eu vou sair, eu vou ficar. Mas o problema é que quando ela decidiu ficar, a Red Bull falou, não, não vou te esperar. E acabou construindo a Red Bull Powertrains e buscou o apoio da Ford. Acredito que com isso também a Honda perdeu algum pessoal que foi trabalhar com a Red Bull. E agora eu vi que o pessoal que faz a parte elétrica do motor é o mesmo pessoal que fazia a parte elétrica do motor da Red Bull. Não sei o que eles estão errando, porque talvez eles estão pagando o preço de ter ficado um ano parados nessa corrida de desenvolvimento. Você acha que um ano parado vai precisar de um ano para se recuperar? Ou antes disso a gente consegue ver a Aston Martin mais confiável para poder chegar pelo menos até um final de um grande prêmio? Eu acredito que finais de Grande Prêmio eles vão acabar buscando, mas vai ser aquela coisa. Vai chegar, às vezes, um pouco mais adiante, podem buscar alguns pontos, alguma coisa, mas eu acredito que vão sofrer bastante até chegar nisso. Para chegar naquele nível de competitividade de brigar por campeonatos, se tinha, a equipe tinha, por exemplo, expectativa de, vou fazer um 2026 bom para a gente tentar convencer o Verstappen. O Verstappen tá vendo isso e fala, eu não vou para lá. Eu não vou sair daqui da Red Bull, onde aparentemente eu estou tendo um motor confiável para poder passar raiva com a Honda lá na Aston Martin. É isso aí, Aston Martin prometeu que em 5 anos de equipe profissional eles vão estar buscando o campeonato e, pelo visto, eles estão ainda correndo atrás do próprio. E seguindo aqui nosso telejornal sobre Fórmula 1, a nossa próxima notícia é referente à Fórmula 1. A FIA decidiu e abandonou a regra de 2 paradas em Mônaco. A Fórmula 1 decidiu abandonar a regra das 2 paradas obrigatórias do Grande Prêmio de Mônaco após apenas uma temporada de testes. A medida introduzida em 2025 para tentar aumentar a imprevisibilidade e compensar a falta crônica de ultrapassagens no circuito de rua acabou gerando distorções estratégicas. Equipes passaram a usar um carro para reduzir deliberadamente o ritmo e criar janelas de pit stop para seus companheiros, transformando a corrida em um exercício tático artificial. Embora a forma tenha introduzido mais tensão estratégica de alguma forma, o impacto real na disputa pela vitória foi mínimo. A ideia era melhorar o espetáculo sem comprometer a essência da competitividade do esporte. No entanto, a Fórmula 1 optou por encerrar o experimento, reconhecendo que alterar artificialmente a estratégia não resolve a limitação estrutural do circuito. Que você acha dessa situação da Fórmula 1 ter que desistir de um plano após um ano só tentando implementar, né? Cara, como posso te dizer? Gerou um pouco de entretenimento, mas Mônaco, né? Muita gente ficou, como você mesmo falou, usou o segundo piloto como obstáculo para poder, principalmente com a Albon e Carlos Sainz fazendo aquela segurando para garantir a dobradinha, o Russell perdendo a paciência, cortando todo mundo pela chicane. Mas Mônaco não tem muito o que fazer. Talvez com esses carros menores, um pouco menores, tem alguma chance, mas Mônaco nunca foi uma corrida de muita ultrapassagem. Você acha que o Né? tamanho desses carros agora, um pouco menores que 2025, pode ser um começo da solução ou ainda não vai ser suficiente? Precisa mesmo é de readequar o circuito? O pior é que não tem como readequar o circuito, né? Na região da Porque, Marina não é possível fazer uma reta nova ali, uma estrutura eu nova? acho que com a segurança dos carros de hoje em dia, aquela chicane ali da saída do túnel, eu acho que podia tirar ela e fazer uma reta chegando até o leste das piscinas. Mas
Nunca foi uma corrida de muitas ultrapassagens. Sempre foi aquela uma ultrapassagem, outra ultrapassagem, uma ultrapassagem nos boxes. Mas é entediante. Eu já dormi assistindo Mônaco não sei quantas vezes, porque não tinha entretenimento nenhum. Não tem muito o que fazer. Talvez a expectativa que a gente pode se criar é que com esses carros um pouco menores possamos ter mais possibilidade de ultrapassagens, mais disputas. A expectativa é essa. Torcer para chover, causar algum entretenimento. Pior que quando chove também, vai para quando você largar, né? Largar atrás do safety car, bandeira vermelha, é complicado. Muito bem, a nossa última notícia, mas não menos importante, é que a Fórmula 1 vai endurecer os testes de motor. A Fórmula 1 decidiu antecipar a implementação desse teste de taxa de compressão em condições quentes para as novas unidades de potência em 2026. Após a controvérsia envolvendo a Mercedes, a equipe teria encontrado uma forma de aumentar a taxa de compressão além um pouco do limite de 16 por 1. E isso ocorre quando o motor está em temperatura quente de operação. Explorando o fato que a medição oficial ocorreria inicialmente em condições frias, com a mudança aprovada por unanimidade pelo Comitê Consultivo da Unidade de Potência, a FIA introduzirá o teste de motor quente a 130 graus, já em 1º de junho, além de incluir uma redação mais rígida que proíbe qualquer sistema que eleve a compressão acima do limite durante a operação. A alteração pode redefinir o equilíbrio competitivo do próximo ciclo técnico. Enquanto rivais acreditam que possivelmente a vantagem possa chegar a 13 cavalos, ou seja, até 4 décimos por volta, a Mercedes minimiza esse impacto. Curiosamente, a remoção do teste frio a partir de 2027 abre uma nova margem estratégica, pois motores normalmente perdem compressão quando aquecem, o que pode permitir concorrentes explorar arquiteturas mais agressivas em um cenário mais restritivo. Hernan, e o que você acha desse teste ocorrer só em junho de 2026? Olha, não dá mais tempo de fazer alteração para as primeiras, pelo menos pelas primeiras corridas. Eu acho que, não sei se o ganho vai ser tão grande assim, né, mas acredito que pela briga das outras equipes, a Mercedes terá uma vantagem nessas primeiras corridas. Inclusive nos testes agora a Mercedes usou uma especificação no carro que foi pilotado pelo George Russell e pelo Kimi Antonelli, usou um spec de maior potência, enquanto para os clientes ela passou um spec de maior confiabilidade. Uma coisa que na primeira corrida da Austrália, visão de regulamento, o motor vai ter que ser igual para ela, para Williams, para McLaren, para Alpine. Mas eu acredito que a Mercedes possa ter uma vantagem de motor em relação às outras equipes nesse. Eu acredito que nessas primeiras corridas, até pelo menos o GP do Canadá e Mônaco ali, elas possam ter alguma vantagem em relação às outras equipes. Agora é esperar para ver. A mudança saiu agora para lá para sexta ou sétima corrida, se não me engano, já está muito em cima para fazer qualquer alteração, não daria tempo. Aí até compreendo esse adiamento dessa medida. E me fala uma Mas coisa, eu você. acredito, Pode falar, desculpa, pode concluir. mas eu acredito que durante essas primeiras corridas as equipes do motor Mercedes terão alguma vantagem. E você acha que a Mercedes vai ter tempo hábil para readequar o motor ao mesmo tempo que está gastando e tem o seu limite de teste de gastos com o desenvolvimento do carro? Você acha que o impacto vai ser maior para a Mercedes do que para as outras equipes clientes? Acredito que não, acredito que na verdade vai ficar elas por elas nesse ponto. Mesmo recomeçando o motor do zero, tendo que fazer essa alteração? Ou você acha que eles já tinham um projeto guardado ali em caso da FIA fazer um teste diferente? Já, com certeza já tinha algum projeto ali. A própria Red Bull tentou fazer copiar esse truque da taxa de compressão, não conseguiu e já tinha o plano B. Esse pessoal sempre tem algum plano B para essas coisas. Agora tem uma pergunta polêmica para você, bem polêmica. Você acha que o Toto Wolff abriu para o Verstappen que o motor deles tinha um temperinho diferente para convencer o Verstappen a migrar para a Mercedes, e o Verstappen levou essa informação para a Red Bull e a Red Bull tentou fazer exatamente a mesma coisa e não conseguiu? Ou foi de outra forma que a Red Bull descobriu essa artimanha da Mercedes? A Red Bull descobriu essa artimanha da Mercedes pelo fato da Red Bull ter contratado muitos engenheiros da Mercedes que Ah, fazem essa parte de motor. Não creio que o Toto Wolff tenha dado essa colher de chá para o Max Verstappen. Eles tentaram. A Red Bull contratou muitos engenheiros que eram da Mercedes e eles sabiam desse truque, tentaram implementar, não conseguiram e de última hora que a Red Bull foi, espalhou para as outras equipes
E acabou dando essa confusão aí. Mas não, eu não acredito que o Toto Wolff tenha dado essa colher de chá pro Max Verstappen, não. Muito bem, nessa briga entre a Mercedes e a Fórmula 1, eu torço para a briga porque eu sou ferrarista.